Olá, meu nome é Joana e hoje de Edward Lima e Gambo Edward Lima. Então, hoje eu vou contar uma creepypasta da Turma da Mônica, que no final você é revelada se ela é verdadeira ou quem contou essa história, quem que viu. Então, tá, prepare-se para ouvir essa história. Se você tem medo dessas coisas assim, de creepypasta, é melhor você não assistir esse vídeo. Mas não se preocupe, não tem nada pesado demais, tá bom, nesse vídeo? Vou começar em 3, 2, 1 e já. Olá, eu prefiro prefiro não revelar meu nome, mas eu vou contar a história do que aconteceu comigo. Um dia, quando eu tinha uns 7 anos, que nem na idade dos personagens da Turma da Mônica, eu fui assistir, né? E o mais estranho do que aconteceu naquele dia é que eu tinha acabado de fazer 7 anos. Eu fui assistir Turma da Mônica, daquele episódio que não muito legal, da onde os garotos, né, fingem que estão mortos e colocam ketchup em vez de sangue. Eu não gosto muito desse episódio, porque eu fico imaginando que o ketchup que eles colocam era sangue de verdade. Eu fico com muito medo. Mas eu resolvi ver, já que esse era o episódio, né, que tava passando. Então, em vez do episódio de chamar com um nome normal, ele se chamava Creepypasta. E eu sabia que esse não era o nome, porque além de eu ter medo, eu via bastante vezes para ver se eu parava com medo desse episódio, mas nunca dava certo. Mas eu sabia o nome. Eu não vou contar o nome, pois eu estou com tanto medo que eu estou com medo de falar o nome e passar de novo esse episódio. Então, mas eu também acho que se eu falar creepypasta, não vai ter problema. Eu vi e não chamava nem creepypasta da Mônica, chamava só creepypasta. Eu assisti. Mesmo assim, vai vendo que eu estava no Adult Swim, mas eu fui checar, né, pra ver se não estava no Adult Swim. E eu percebi, não estava. E eu lembrei, o Adult Swim é muito mais antigo do que eu tenho 7 anos. E agora eu tenho 10, então o Adult Swim é tempo atrás. É porque quando eu vi um vídeo falando sobre o Adult Swim, eu pensei que ainda passava. Mas eu não sei se passa mais no Cartoon Network, Adult Swim. Eu lembro de ter ficado tardão da noite assistindo Cartoon Network, nunca entrava no canal Adult Swim. E eu lembrei que tinha um canal próprio para Adult Swim, então não era à noite mais. Eu fiquei bem mais assustada, porque além de eu checar e ser 4 horas da tarde, meus pais tinham me deixado sozinho em casa. Isso era muito, muito típico de filme de terror. Eu estava com medo de alguma coisa ruim acontecer comigo, mas eu me forcei a continuar assistindo. Depois que eu assisti o começo, tava parecendo tudo normal, né? Aí chegou no xingamento do Cascão de chamar a Mônica de gorducha e ela correr atrás dele. Mas em vez disso, ele ficou com cara de assustado, olhando pra Mônica. A Mônica tava tipo, por que você tá com medo de mim? Aí o Cascão saiu de dentro da lata dele e saiu correndo, como se a Mônica tivesse com uma mangueira de água na mão, tentando mirar nele. Então, ele só saiu e caiu no bueiro. A Mônica chegou lá assustadíssima ainda, mas por cima porque o Cascão tava com tanto medo dela, se não estava ameaçando a fazer nada com ele. Quando ela olhou, o Cascão tinha desaparecido. Ele tinha caído e ela viu que ele tinha caído bem no meio do bueiro. Quando ela foi olhar, preocupada com seu amigo Cascão, que pudesse ter sido levado pela correnteira, porque o tombo foi forte, ele podia ter feito alguma coisa na cabeça dele. Então, ela viu e não viu mais nada. Não estava o Cascão, nem nada. E, aliás, esse era um bueiro quebrado, a correnteza nem ficava por ali. A Mônica achou estranho. Do nada, começou a passar umas folhas sujas de dentro do cano, como entalado, caindo mini pedaços de cartas
bem antigonas, pô, parecendo de 1800. A Mônica ficou com tanto medo daquilo porque era impossível, já que o bueiro tinha sido construído recentemente, mas já não estava prestando muito. Ela saiu correndo. Ela trombou com a Cebolinha, que estava com o olho roxo, e disse que a Mônica estava correndo atrás dele para bater. A Mônica sabia que o Cebolinha não tinha feito nada por ela naquele mês. Então, como é que ele estaria com medo? E quando ele percebeu, ele apontou para uma coisa que estava atrás da Mônica. E quando ela olhou, Cebolinha também tinha desaparecido. Quando ela foi olhar, a cidade dela estava toda escura. Tava escrito no relógio dela que ela checou, mas sabia que estava verdade, que era já 3 horas da manhã. E nenhum dos amigos lá, ninguém na verdade estava lá. Ela percebeu praticamente que ninguém do mundo estava naquele dia além dela. E que estava escrito em algum site que ela tinha postado que apareceu fantasmas na casa dela, mas ela não tinha apostado nada. Ela nem conhecia esse site. Ela só entrou e viu esse site no começo do negócio lá do Google dela. Eu tava achando estranho do que estava acontecendo nesse episódio. Não era um episódio normal. Aliás, eu tinha visto aquele episódio naquela semana pra ver se eu aguentava ver. E ainda por cima eu vi no YouTube esse episódio e tava tudo bem. Não aconteceu nada. Tava normal o episódio, mas o que tava na TV não estava nem um pouquinho normal. Eu fiquei com muito medo mesmo da Mônica, porque ela começou a olhar pra tela e falar o meu nome. Ela falou meu nome 18 vezes. E eu fiquei, o quê? Perguntei pra Mônica se ela estava me ouvindo. E você deve estar achando que a Mônica nem me ouviu, que eu estava falando com outra pessoa. Mas ela disse, sim, eu estou te ouvindo. Eu estou te vendo. E tentou tocar na tela. Ela estava quebrando a quarta parede, eu pensei. E disse, ô Mônica, eu sei que você não tá falando comigo. Senão, você saberia do que eu estou usando agora como roupa? Você está usando um vestido roxo e uma calça vermelha. Mas é aquele vestido roxo, tipo, eu pus a calça por cima da saia ou a saia por cima da calça? A calça por cima da saia. Era exatamente isso. Eu me vi sozinha às vezes. Eu levantei e disse, qual é esse sapato? Esse sapato é branco, é um tênis branco, bem sujo. Eu tinha acabado de jogar futebol, então ele estava sujo. E pior que ele era um tênis branco, sim. Eu tinha voltado da minha aula de futebol, mas meus pais não me buscaram. Eu também fiquei assustada naquele dia por não me buscarem, mas estava muito estranho tudo isso terem acontecido. Pelo menos eu sabia o caminho de casa. Então, eu perguntei pra Mônica, você me conhece? E ela disse, não, mas eu tô te vendo e eu estou com muito medo. Você tá segurando uma coisa que pode me machucar. Eu disse, eu não estou segurando nada. O controle remoto, você quer me bater com ele? Ela correu. E eu não entendi nada. Como que eu estava vendo esse episódio? Eu tentei desligar, mas não desligava. Eu vi a Mônica entrando num shopping abandonado e finalmente algo horrível aconteceu. A Mônica ficou trancada na porta do banheiro e foi puxada pela descarga quando tentou ver se a privada funcionava. Ligando a descarga, funcionou e a Mônica, quando ela esbarrou sem querer na porta do chuveiro e caiu lá dentro e foi puxada. De tanto medo, a Mônica desmaiou enquanto estava sendo puxada. E eu escutei a descarga do banheiro ligando sozinho. E ainda por cima, aquele banheiro é igualzinho o meu banheiro, que tá dentro do meu quarto. Eu estava fazendo barulho bem desse banheiro. Então eu me levantei pra ir checar. E a descarga tava com um pé humano dentro dela. Estava manchado de algum líquido fedorento. Eu fiquei com muito medo. Parece que eu tinha visto uma caixa vindo da Deep Web. Eu saí correndo e tentei destrancar a porta,
pra ir até o trabalho dos meus pais, que ficava em frente. Mas não estava abrindo. E eu lembrei que eu podia ter ido do campo do futebol até o trabalho deles, mas eu resolvi vir direto pra casa pra ver se eles... E quando eu olhei, eu tinha certeza que quando eu comecei o episódio de 5 minutos, eram acabado de fazer 4 horas da tarde. Mas quando eu olhei, já eram 4 horas da noite. Mas não 4 horas da noite. Não existe 4 horas da noite. Eu nem sei se existe. Eu não consegui pensar se existia 4 horas da noite. Mas eu tenho certeza que existe às 9 e às 10. Mas estava 4 horas da manhã. Ou seja, 1 hora depois das 3. E eu vi, o episódio tava escrito que tava durando. Já que o episódio durava um tamanho do filme, daí tinha coisa. Tipo, 2 horas o episódio. E que eu já tinha assistido ele inteiro. E que eu tinha certeza que eu tinha assistido apenas 2 minutos do episódio e já tinha acontecido tudo aquilo. Quando eu tentei tocar pra desligar, a TV começou a parar de funcionar. E mostrou a Turma da Mônica, só que versão monstro gigante e com sangue nos olhos. Sabe quando você vê sangue nos olhos das pessoas? Eu vi exatamente isso no Cebolinha no Cascão. Quando eu quebrei a TV, o Cebolinha virou e me disse: Ok, eu te conheço. E desligou a TV sozinha. Eu nunca mais quis chegar perto da Turma da Mônica depois disso. Essa foi minha história. A história foi feita por mim e eu acabei de inventar ela, tá bom, gente? Tchau!